Conquistas de Hebron. Hoje eu quero falar algo diferente. Na semana passada eu disse assim, que você, para conquistar Hebron, você tem que ser preparado. Aí eu trouxe a história de Davi, que ele foi preparado desde cedo, lutou contra leão, contra urso, contra um gigante. O gigante só foi uma coisa a mais que ele venceu na vida dele. Mas hoje eu quero dizer para você o seguinte, já que você se preparou ou não, aí vai depender de você, eu quero dizer para o seguinte, para você não desistir. Hoje o nome da pregação vai ser, você desistiu da sua Hebron? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Porque você pode ter tido muitos planos na sua vida, você pode ter tido muitos projetos na sua vida, e alguns deles você não levou à frente. E a pergunta que a gente faz às vezes é, por quê que a gente começa alguma coisa e a gente não termina? Por que que você tem um projeto e esse projeto não vai para frente? Por que que você planeja algo e no meio do caminho você desplaneja, aí planeja outra coisa diferente? Ou seja, eu vou seguir aqui que eu tenho uma promessa, mas aqui apareceu uma coisa, não, eu vou seguir por aqui agora, aquela árvore deixa para mais depois. Não. Por que que a nossa vida tem essas nuances? Por que que tem tantas mudanças? Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim para ela. Nessa vida você lutará muitas batalhas. Fala para ela. Você lutará muitas batalhas. Mas ter bom ânimo e ser corajoso. Sabe por que que eu digo isso, gente? Porque a primeira batalha que Israel teve, depois que saiu do Egito, vai determinar que aquele povo iria entrar em Canaã ou não. E a maioria daquele povo não entrou. Porque em algum ponto da caminhada, eles desistiram dos princípios que Deus havia falado para eles. Era um povo que murmurava muito. Mas por conta de tanta murmuração, por tanta revolta, fizeram até um Deus para adorar no meio do deserto, porque Moisés estava vindo com as tábuas, demorou, fizeram um Deus. Era um povo que não estava preparado e não conhecia o Deus fora do Egito. Por que que eu falo Deus fora do Egito? Porque no Egito eles eram escravos, 430 anos de escravidão. Desde que José morreu, todo aquele povo que havia de Israel, que era muito grande, o rei, o faraó que entrou, disse o seguinte, não, pera, esse povo aí está crescendo demais, daqui a pouco eles vão tomar o Egito. E eles eram israelitas, ou filhos de israelitas, nascidos no Egito, mas eram filhos de israelitas. E toda a cultura deles era israelita, não era egípcia. E aí eles vão se tornar escravos, e durante 430 anos eles vão ali, ó, fazer tudo que os faraós queriam que fosse feito. Talvez nós podemos entender, mas já existia aquelas pirâmides gigantes, imagina para carregar aqueles blocos daquelas pirâmides. Eram os escravos que faziam isso. E aqui vai acontecer o seguinte, as batalhas que eles vão passar por todo o tempo que eles ficaram escravos, vão trazer muitos sofrimentos para aquele povo. E toda a história que havia dos remanescentes anteriores, ou seja, dos antepassados, elas começaram a ser esquecidas ao decorrer dessa escravidão. Por quê? Ele já não conhecia mais as coisas de Deus, porque ele já não convivia com aqueles que contavam as coisas de Deus. Algumas coisas eram ditas, mas eles já não lembravam mais. As famílias foram mudando geração por geração, e esses que estavam no tempo de Moisés, eles já tinham passado 430 anos de escravidão, então eles já não tinham mais aquele relacionamento que deveria ter com Deus. Por isso eles eram cativos. E aí vai acontecer o seguinte, Deus vai mandar Moisés para libertar aquele povo. E Moisés foi um homem que era criado na casa do faraó. Todo mundo conhece a história de Moisés, a mãe dele colocou ele no rio, quem pegou foi a filha do faraó, criou ele, cuidou ele, educou ele, treinou ele, preparou ele. Olha só, estou falando tudo que já aconteceu semana passada. Treinou ele, preparou ele, ele tinha todo o conhecimento que havia no Egito, mas ele tinha o sangue dele israelita. E aí o que vai acontecer? Ele vai simplesmente decidir agora cuidar do seu povo. E aí ele acaba matando alguém, aí ele vai para um exílio, se esconde lá, e lá ele vai conhecer outras pessoas, e lá Deus vai falar com ele na sarça ardente. Ele fala, vai lá, liberta o meu povo. Ele era gago. Ele falou, não, o seu irmão vai com você. E até isso Deus conserta, quando Deus quer fazer algum plano na sua vida. E eu falo para vocês que quando Deus tem um plano na sua vida, não tem como ele não se cumprir. Mas o que vai acontecer é que aquele povo começa a se preparar para ser liberto. E aí vai acontecer que Moisés, ele chega no Egito e diz assim para Faraó, olha, liberta o meu povo. Ah, não vou libertar não, porque eu vou ficar sem escravo.
Aí Moisés falou, tá bom, então Deus está dizendo que vai mandar uma praga aqui para você, e você vai ter que sofrer as consequências da ira de Deus. Aí Faraó, nós temos o nosso Deus aqui também, o Deus da lua, o Deus do sol, Osíris, isso, aquilo. E aí veio a primeira praga, e o Faraó não libertou aquele povo. E ele chegou para Moisés e falou assim, Moisés, essa praga é muito dura, tira essa praga do meio da gente, eu vou libertar o seu povo. E assim foi 9 vezes. Era a praga vindo, o povo do Egito sofria, os israelenses não tinham nada da praga, e Faraó sempre chegava para Moisés e dizia assim, olha, eu vou libertar o seu povo, mas cessa com essa praga. E as 9 vezes Moisés pediu para Deus acabar com a praga, e realmente a praga cessava. Só que acontece o seguinte, na 10ª vez, Deus fez algo que foi maravilhoso. Ele pegou um cordeiro, que aí nós vamos tentar fazer uma analogia do cordeiro daquela época com o cordeiro que nos trouxe a salvação, amém? Ele pegou um cordeiro a umbro, passe o sangue do cordeiro nos umbrais, que passará o anjo do Senhor e levará todos os primogênitos do Egito. E assim aconteceu. Os israelitas não perderam nenhum primogênito, mas os egípcios perderam todos, até dos animais. E aí Faraó não aguentou, não, isso é demais, então liberta esse povo que eu não quero mais esse povo dentro do meu Egito, mas de jeito nenhum, estou cansado desse povo me trazer maldade. O Faraó tinha visto que não tinha jeito, esse problema não tinha como voltar atrás, não tinha como Deus trazer eles de volta, morreu. E aí ele vai mandar o povo embora. E aí olha só, a palavra de Deus, ela diz assim, quando o povo começa a sair do Egito, juntou todas as coisas deles, estava saindo, aí Deus vai falar para eles irem para um determinado local. E aí, ainda não tinha as nuvens, nem de fogo, nem a nuvem, a nuvem, nem a coluna de fogo. Não havia ainda, eles estavam saindo do Egito. Saindo do Egito, onde eles só conheceram o que Deus fez dentro do Egito. As 10 pragas, eles viram, olha, as 10 pragas não pegaram a gente. Deus é poderoso, mas não conosco, mas contra os egípcios. Eles estavam somente sendo guardados. E aí Deus vai falar com eles assim, abra suas Bíblias lá em Êxodo, no capítulo 13. Aí nós vamos entender que Deus tinha um plano também para o Egito. Não era só para os israelitas, não era só para o povo de Deus. Mas ele tinha um plano também no Egito, pela escravidão de 430 anos. Mas vamos lá. Êxodo 13, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Ora, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não conduziu pelo caminho da terra dos filisteus. Deixa eu ver se tem aqui. Eu vou ler por aqui que é melhor. Pela terra dos filisteus. Posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Qual era o temor de Deus? E aí eu quero saber se tem alguém aqui que tem esse temor onde Deus possa ver. O povo era escravo, começou a ter um relacionamento com Deus a partir de Moisés, não conhecia Deus na sua intimidade. Deus liberta eles do cativeiro, eles saem do Egito e começam a caminhar. Qual era o menor caminho para chegar na terra da promessa de Abraão? Era ir pelos caminhos dos filisteus. Mas Deus diz assim, não, esse meu povo não vai por aí. Porque esse meu povo não está preparado. Se eles chegarem e os filisteus colocarem guerra sobre eles, eles vão fugir e voltar para o Egito. Deus, ele sabia quem era o povo dele. Olha para a pessoa do lado assim e diz assim para ela, Deus sabe quem é você também. Sabe por que Deus sabe? E Deus às vezes muda a nossa direção? Porque Ele sabe que se nós formos por um caminho muito perigoso, ali nós vamos ter problemas. E nós podemos até pensar assim, mas Deus, o Senhor me direcionou para cá, para que eu sofra. E mesmo se Deus te direcionou para você sofrer, é porque você vai ter vitória. Mas se Deus não te direcionou e você achou que foi Deus, então ali você vai ter sofrimento até que tudo venha a ser consertado por Deus. Mas aquele povo, ele não estava preparado para passar por aquilo que eles haveriam de passar se fosse pela terra dos filisteus. Os filisteus, gente, foram os eternos inimigos de Israel. Sempre foram. Era uma guerra aqui, era uma guerra lá, era uma guerra aqui, uma guerra. Era só colocando o rei, tirando o rei, tirando o rei, colocando o rei, mas sempre com guerra com os filisteus. E aí vai acontecer aqui que Deus vai dizer para eles irem para o caminho ao contrário. Vocês vão ficar rodeando aqui pelo Mar Vermelho. Por que ia ficar rodeando ao Mar Vermelho? Porque Deus queria conhecer o povo dele. Mas ele vai continuar aqui, olha só.
Desça um pouquinho aí, no capítulo 14, de 1 a 4. A palavra começa assim: diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que se voltem. Deixa eu ler por aqui que é melhor. Que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Diante de Baal-Zefon, em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. E o Faraó ia pensar isso mesmo, estão perdidos. Aí no 4, endurecerei o coração de Faraó, para que os persigam. Deus está falando para Moisés que ele vai endurecer e vai mandar o Faraó perseguir eles. Olha só: e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim fizeram. Agora vocês imaginam, gente, Deus tinha um plano para não só libertar Israel, como também para mostrar para o Egito quem era o Deus de Israel. Olha para a pessoa do seu lado, diz assim para ela: Deus tem um plano para você, de novo. Eu sei que vocês já falaram, mas fala de novo, só enfatiza isso, porque Deus tem um plano para vocês. E aí vai acontecer o seguinte: o povo vai chegar no mar, e aí não tem como evitar, né, gente? A gente fica assim, pensando, aquele povo não tinha preparo, não tinha nada, e aí eles vão chegar ali e vão ficar de frente para o mar. Acampa ali, fica ali, que Deus mandou acampar ali. E aí eles começam a falar: Moisés, o que nós vamos fazer aqui, Moisés? Só tem o mar em nossa frente. Aí, gente, abram lá no mesmo capítulo 14, no versículo 10. O povo que murmura às vezes, ele perde a chance de ficar calado. Porque Deus, ele já tem um plano, não adianta. Você sabe que o plano vai se cumprir na sua vida, espera nele. O Senhor é fiel, a palavra diz que o Senhor é com todo o tempo conosco. Jesus é conosco também. Então, se nós queremos que nós somos muito bem acompanhados, por que nós vamos ficar temendo, angustiados, preocupados? Entrega nas mãos do Senhor as suas angústias e deixa Ele trabalhar. Às vezes você não deixa Ele trabalhar porque você fica mudando os planos que Ele já passou para você, os planos dEle. Nós temos que esperar no Senhor, o Senhor é fiel. Olha o que acontece aqui no versículo 10. Quando o Faraó se aproxima, os filhos de Israel, é melhor vir por aqui, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor: Deus, ajuda a gente. É assim que eles clamaram, mas não foi suficiente. Olha só, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros do Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? O Salvador, o libertador que Deus usou para tirar eles do Egito, eles falam isso aqui para Moisés: por que nos tiraram de lá para morrer no Egito, para morrer no deserto? É uma falta de fé que esse povo tem e ainda teria em outras ocasiões, porque o Hebrom dele está prometido, está lá na frente. Mas o problema é que eles não têm forças agora, não têm conhecimento, não têm entendimento para entender que as batalhas vão vir, que as lutas virão. Mas nós temos que ter bom ânimo, e nós temos que ser corajosos. Nós não podemos desistir no meio do caminho. Essa é a mensagem principal que eu quero trazer para vocês. Se você tem uma promessa, se você tem um plano, se você tem um projeto, e você se sente bem em achar: não, eu vou fazer isso, então vai até o fim. Não desista. Não tente consertar o plano, não tente alterar o plano. Apresenta para Deus e diga assim para Ele: Deus, eu quero que seja assim, Pai, porque se o Senhor quiser mudar, muda, mas que melhore, não piore, que não seja para que eu não suporte o peso e não aguente, que eu ceda de fazer algumas coisas da qual eu já tinha planejado. Eu quero fazer tudo aquilo que eu entreguei nas tuas mãos. E aí vai acontecer que esse povo aqui vai reclamar de Moisés, e ele continua aqui, ó. Disseram a Moisés: será que por não haver sepulcro do Egito que nos tiraste de lá para que morramos no deserto? Por que nos por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Mais um. Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos, porque sirvamos os egípcios, por melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Gente, é impressionante como aquele povo
não estava preparado para entender os planos de Deus. E aí eu faço uma analogia básica aqui para nós. Será que nós também não agimos dessa forma às vezes? Será que nós às vezes não falamos, Deus, de novo, deu tudo errado, caramba, eu vou por aqui agora. Você muda o seu propósito. Aí eu digo assim para vocês, então vamos pensar, se você quer falar com Deus que as coisas não estão acontecendo na sua vida, então você poderia muito bem fazer o seguinte: Satanás, você está repreendido de você estar me impedindo de ter as minhas vitórias, porque eu vou chegar em Hebron, quer você queira, quer não, porque eu já tive a aprovação de Deus. Mas não, as pessoas elas preferem fazer o quê? Mas Deus, tem uns que falam assim, vida, azar, tristeza. Esse é um desenho muito antigo que virou até jargão. Mas se vocês forem parar para pensar, tem pessoas que preferem reclamar, murmurar. Na minha vida não dá nada certo. Olha, as pessoas não me entendem. Puxa, está dando tudo errado. Eu não sei o que fazer. Olha, ora por mim. É o crente 6 horas. Aquele crente que fala assim, vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim. E fica pedindo oração. Parece que ele não está conseguindo ar para respirar, para dar uma guinada na sua vida. Parece que ele não está conseguindo pegar força para dizer o seguinte: espera aí, eu sou filho de Deus. Eu tenho as promessas que a Bíblia me apresenta sobre a minha vida. E eu estou aqui agora reclamando, murmurando, chateado. Espera aí. Jesus uma vez disse para o discípulo: entra na cidade, se as pessoas te agitarem com você bate o pé, tira a poeira e anda para frente. Você tem que fazer isso às vezes. Não deu certo? Não deu certo, tudo bem. Eu tento de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E vou dizer uma coisa para vocês: de todas as vezes que vocês tentarem, vocês vão aprender algo diferente. Porque aqui na palavra nós entendemos que esse povo aqui reclamou, murmurou, ia morrer no deserto. Mas aí Deus fez o quê? Abriu o mar vermelho. Ou é o mar morto? É o mar vermelho ou o mar morto? Vermelho, claro. Deus. E aí eles passaram. No que eles passaram, os egípcios vieram atrás, com cavalos, com carros. E aí Deus fechou. E aí vem aquilo que Deus havia dito anteriormente: eu serei glorificado em Faraó. Porque todos saberão que eu fiz com o Egito, por conta de Faraó não crer em tudo aquilo que eu apresentei desde a primeira praga. Se ele tivesse obedecido na primeira praga, talvez o Egito seria diferente. Talvez o Egito seria até cristão naquela época, entendeu? Talvez o Faraó teria conhecido o Deus de Israel. Mas ele passou por 10 pragas e ainda assim não creu. Então Deus vai fechar o mar e os egípcios vão ser praticamente submersos. E do lado do Egito voltaram os carros e as pessoas mortas. E o Faraó viu que ele perdeu essa batalha. E ele viu o quão era poderoso o Deus de Israel. A promessa de que ele seria liberto, o povo dele, que iria para Canaã, para a terra prometida, estava de pé. E esse povo fez isso, gente. E eles não só viram o milagre que Deus fez quando o mar se abriu, como eles viveram o milagre. Eles atravessaram olhando para o mar ao lado. Vocês tentem imaginar vocês caminhando num lugar onde os mares estão praticamente seguros por um vento impetuoso, e esse vento não deixa que as águas passem daquele limite que Deus colocou. Vocês conseguem se imaginar atravessando um mar aonde você vê que aqui há poder de um lado, há poder do outro, e siga em frente que o caminho está trilhado? Vocês conseguem imaginar o que aquele povo, quando teve esse milagre de Deus, poderia ter saído depois do Mar Vermelho? Como é que eles seriam? Eles podiam ter melhorado um pouquinho, gente, mas ainda eram murmurantes, porque eles eram escravos, porque a vida deles não tinha esse relacionamento com Deus. Foi o primeiro milagre que Deus fez na vida deles. E eu falo assim, milagre por milagre, gente, hoje nós temos o milagre de Jesus. E eu quero agora mudar 360 graus, porque a mensagem que eu tinha de Hebron eu já passei. Você não pode desistir, viu, gente? Não pode desistir. Vai ter lutas? Vai ter dificuldades? Vai. Para alguns dias, para alguns vai ter gigantes, para outros vai ter mares para atravessar. E você não pode desistir na metade do caminho. Não desista de ninguém também, viu, gente? Não é só coisas materiais, coisas familiares, financeiras, trabalho. Não desista das pessoas. Tem pessoas que às vezes são tão tortas, tão erradas, e você tem tentado ser tão certinho, e às vezes você pensa assim,
eu não vou ficar com essa pessoa toda torta. Vão me ver com ela e vão dizer assim, olha lá, quem anda com torto é torto também. Não, eu acredito que quando você está buscando santidade, quando você está perto de uma pessoa torta, não é porque você quer ficar torto, é porque você quer trazer a outra pessoa para a santidade. A gente deixa o mundo julgar e o mundo julga errado, porque o diabo ele engana as pessoas. O diabo, quando vê uma coisa assim, ele fala assim, ó, não vai dar certo não. Ele fala que não vai dar certo, ele já profetiza, ele já faz um monte de coisa para você nunca ser respeitado, para essa pessoa não conseguir ouvir você. Você fala a Bíblia Sagrada, quando ele sai da sua presença, o pessoal dos amigos dele fala do espiritismo, fala das drogas, fala disso, fala daquilo. É como se do outro lado tivesse muito mais gente falando do que alguém que fala sobre a palavra de Deus. E eu acredito que é isso que acontece verdadeiramente. Porque as pessoas às vezes têm medo de falar da palavra de Deus, têm medo de falar de Jesus. Eu falo, não é medo, é uma insegurança, porque você não sabe se a pessoa vai aceitar ou não. Ah, mas essa pessoa toda torta, drogada, a pessoa é uma prostituta, é um cara com problema, mas você tem que falar de Jesus. Só vai fazer uma mudança na vida dela se você falar de Jesus. Então, gente, o que nós queremos aqui, na verdade, nessa noite, é dizer para vocês assim, o milagre de Jesus. O mesmo cordeiro que foi usado naquele dia para libertar Israel, foi Jesus como um cordeiro imaculado. O sangue dele remiu a gente. E todos os meses nós temos o momento da ceia, porque é importante nós lembrarmos o que ele fez. E a ceia é um momento muito especial, e da mesma forma como Jesus também derramou o seu sangue naquela cruz para nos salvar, eu quero pedir nessa noite que você possa orar durante a ceia. Quando você ceia na sua casa com seus familiares, vocês conversam vários assuntos, vocês trocam ideias, pode até discutir, mas está em família, mas vocês conversam, vocês trocam ideia, falam, geram ideias. Faça dessa ceia do Senhor algo especial, conversa com Deus. Eu não sei quais são as batalhas que vocês estão trilhando na vida de vocês. Eu não sei o que deixa vocês preocupados, o que é que deixa vocês angustiados. Eu não sei, gente, mas Deus sabe. E o que ele pede? Ele pede que você fale com Ele. Não adianta, às vezes você fala assim, ah, pastor, ora por mim, a gente vai orar. Mas você falando com Deus é diferente. É como se Deus inclinasse os seus ouvidos para ter a curiosidade de ouvir o que você vai falar. E Ele tem essa curiosidade. Então hoje, quando você cear, fala com Deus. Vai ter um momento que você vai ter para você conversar com Deus. Fala com Ele. Mas não deixe de glorificar e louvar o nome dEle, porque nós estamos aqui hoje glorificando o que Ele fez, que foi dar o Filho dEle para morrer naquela cruz, para salvar a gente dos nossos pecados. Glorifica Jesus também por Ele não ter desistido. E é isso que eu falo para vocês, que é a mensagem que vocês não podem desperdiçar nessa noite. Jesus até disse assim, Pai, afasta esse cálice de mim. É como se Jesus tivesse tido a vontade de não passar pelo que iria passar. Mas já estava o plano traçado por Deus. O plano de Deus não era por causa de Jesus, era por causa da gente. E é esse momento importante que eu digo para vocês, Jesus não desistiu de você, de mim, de nenhum de nós aqui. E Ele pede também que você não desista dEle. Fala com Ele, conversa com Ele, crie um relacionamento com Ele. Não seja como os egípcios, que a coisa era só aparente, eles só conheceram um milagre, 2 milagres. Não, vocês viram muitas coisas acontecer em nosso meio já. Vocês tiveram muitas coisas na vida de vocês, que mudou a vida de vocês. Vocês já tiveram muitas experiências com Deus, vocês viram, ouviram. Então vocês não são como os egípcios, vocês são filhos de Deus. E aí vocês vão entender por que eu estou pedindo isso nessa noite, no finalzinho do culto. Porque é bom que vocês entendam o que vocês vão ouvir hoje. Porque se Deus é conosco, Ele é conosco, não é só comigo, é com você, com você, com você, com você, com você, com todos vocês. E o que Ele quer é que ter esse relacionamento muito especial. Eu quero convidar aqui o Marcelinho e a Cris, porque eles vão fazer a ceia nessa noite. Eu quero pedir para vocês que, nesse momento, vocês comecem a pensar em tudo aquilo que eu falei, a questão de arrependimento, de desistência, de tudo que vocês ouviram, para que vocês possam falar para Deus aquilo que está parado aí na sua vida e que você até então deixou em segundo plano, terceiro plano, quarto plano. São projetos, são planos, são vivências, é o que vocês gostariam que acontecesse na vida de vocês e que ainda não aconteceu. Mas conversa com Deus. Não desista de nada daquilo que Deus já colocou no coração de vocês. Não desistem. O Hebron de vocês está logo ali.
E eu tenho certeza que vocês vão alcançar, e testemunhos virão aqui. Não é só porque foi batizado, não é só porque teve testemunho de dízimo e oferta, não, testemunhos de vida, de salvação, de fé. Amém?